Boa tarde, boa noite, bom dia. Mais um vídeo da série Branches. Talvez um dos mais importantes. Talvez realmente um dos mais importantes. Um que me deixou chocado. Eu estava conversando com um guitarrista amigo meu, Maurício Lavener, de Goiás. Ele é muito bom, viu, gente? Ele é muito bom. Eu estava conversando com ele a última vez, faz algumas semanas, e nós falávamos sobre o Gary Moore. Cara, eu adoro o Gary Moore. Se vocês não conhecem, vocês têm que conhecer. É um guitarrista espetacular. O álbum que eu mais gosto dele é um álbum ao vivo de 1985 chamado We Want More. Espetacular. Bom, isso não vem ao caso. Eu estava conversando com o Maurício e o Mal me falou: cara, sobre o Gary Moore, cara, realmente ele é espetacular, mas pena que ele não usa o dedinho. Eu não sei se vocês já ouviram falar das 3 características de uma pessoa, que ela pode ser sensitiva, visual ou auditiva. Na verdade, ela nunca é um deles isoladamente. Normalmente é uma mistura um pouco dos 3, né? Eu sou uma pessoa auditiva e sou uma pessoa sinestésica. Eu gosto de tocar. Quando eu tenho uma aula, alguma coisa, eu viro meu ouvido para a pessoa. Eu não ligo para a pessoa em si. Tem gente que vê a roupa da pessoa e não consegue prestar atenção na aula porque a roupa influencia. São as pessoas visuais, né? Tem gente que vai para um restaurante e não consegue comer o prato porque a cara do prato não está aprazível. Não é o meu caso. Eu não dou a mínima para a parte visual. Por isso que eu nunca reparei nos vídeos do Gary Moore se ele usava ou não o dedinho. E naquele dia eu resolvi reparar. Eu tinha acabado de falar com o Mal, né? E aí de fato ele não usava o dedinho, né? Aí eu comecei a prestar atenção com outros guitarristas. Por exemplo, o Craig Goldie. Cara, o Craig Goldie eu acho que é um dos guitarristas mais virtuosos da década de 80. Ele tocou com o Dio, ele tocou com outras bandas. Ele realmente é fenomenal. Ele também não usa o dedinho. Aí eu reparei em vários outros guitarristas, né? E muitos deles não usavam o dedinho. E aí isso me pareceu tão horrendo. Porque, cara, você tem 4 dedos na mão direita, na mão esquerda. Por que você não usa os 4? Né? E quando eu tive as minhas primeiras aulas de guitarra, eu lembro que um dos exercícios o professor me pediu para colocar um elástico entre os 4 dedos e fazer a digitação para treinar a musculatura dos 4 dedos. Né? Então, para mim, usar os 4 dedos é uma coisa natural. Mas se é uma coisa natural, por que vários guitarristas não usam os 4 dedos? E eu tive uma ideia, é pela posição da guitarra. E era isso. Era realmente isso. Então, vamos lá. Novamente, a nossa Les Paul horrorosa, que pesa 4,5 kg, que arrebenta a coluna de qualquer pessoa, mas tudo bem, isso não vem ao caso, ok? Vamos imaginar essa guitarra com algum desses guitarristas, ok? Ele vai colocar na perna esquerda? Não, não vai. Não vai. Ninguém toca guitarra na perna esquerda, tá? Os violonistas clássicos colocam o violão na perna esquerda, mas são os violonistas clássicos, tá? Então vamos imaginar um guitarrista de rock, tá? E a gente sabe que nem todo guitarrista tem aulas formais, tá? Ele vai na loja, ele compra guitarra, ele volta para casa, ele assiste alguns vídeos no YouTube e ele começa a tocar sozinho. Onde ele vai colocar a guitarra? Ele vai colocar na perna direita, tá? Esse é o padrão. Tá? Possivelmente você que está aí me assistindo, você que tem a sua guitarra, possivelmente você toca. Quando você toca sentado, e é a maioria do tempo que você toca sentado, você coloca na perna direita, tá? Agora eu vou convidar você a reparar em algumas coisas quando você toca,
tá? Repara quando eu tô fazendo aqui um Mi maior. Essa guitarra é ruim, pesada e tá desafinada. Bom, não vem ao caso. Tô fazendo um Fá, beleza? Tá apoiada na minha perna direita, tá? Repara que a minha mão tá muito bem posicionada, tá? Veja que ela praticamente faz um ângulo de 90 graus com relação ao braço, tá? Eu acho que é assim que tem que ser, beleza? Tá, mas vamos lá. Beleza, tudo tranquilo, como tem que ser. A partir do momento que chega pra cá, o antebraço da esquerdo, ele começa a bater na perna. Tá legal, beleza. Agora, e se eu quiser fazer mais pra cá? Cara, fica cada vez mais desconfortável. Ok, vamos continuar nisso. Digamos que você esteja fazendo algum solo. Tá desafinado. Beleza, não chega, não levemos isso em consideração. Mas beleza, aqui tá legal. Opa. Repara no ângulo da minha mão. É um ângulo reto, como era aqui? Ó, aqui é um ângulo reto. E aqui? Não é um ângulo reto, ok? A minha mão, ela tá bem inclinada. Ela deve estar fazendo 45 graus, ok? Mas aqui eu tô na 12ª casa. E se a gente subir para 17ª? Olha como fica a minha mão. E se a gente colocar na 11ª? Olha como fica a mão, como fica inclinada. Cara, isso daqui é uma inclinação de 50 para 55 graus. Agora, repara no dedinho. Olha como é natural você não usar o dedinho quando você está apoiado na perna direita. Não dá para usar o dedinho. A angulação da sua mão impede que você use o dedinho. Entendeu? Então, esse é o motivo que leva os guitarristas a não usarem o dedinho. Aí beleza, o cara vai treinar um solo que ele tá lá pela 12ª casa, pela 22ª casa, né? Tá lá sem usar o dedinho, beleza? Aí, por algum problema com a tessitura do vocalista, ele tem que mudar esse solo para um outro canto, para 15ª. Ele continua com a mão inclinada e pelo treinamento que ele teve sem usar o dedinho, ele transpõe isso para as outras casas. E aí de repente, sem ele perceber, ele está na 8ª casa sem usar o dedinho. E aí ele passa a vida inteira dele com 4 dedos na mão esquerda, usando somente 3. Vamos pegar uma faca e vamos cortar o dedinho? Não é mais fácil? Inclusive ele passa a atrapalhar menos, se for o caso. Lógico, estou extrapolando. Mas cara, de repente você não usa o dedinho, porque você toca com a guitarra apoiada na perna direita, como todas as outras pessoas, como todos os 90% de outros guitarristas. Todo mundo toca com a guitarra apoiada na perna direita. Aí vem as guitarras branches. Tá, não vou contar que ela pesa 2,3 quilos, ao passo que a outra pesa 4 ou 5 quilos, né? Não vou contar que praticamente eu preciso de 2 dessas para pesar a mesma coisa que aquela, tá? Beleza, tô aqui com a minha guitarra branches, beleza? Com a minha guitarra branches, eu tenho, como eu falei, eu tenho aqui o dedão fazendo 90 graus com o braço da guitarra. Beleza, vamos transpor isso para 22ª casa. Cara, tá fazendo um ângulo? Tá fazendo um ângulo de 10 graus. Tá? Então se você reparar no dedão,
Ele não está fazendo 90 graus, mas ele está fazendo 80. Na outra estava fazendo 45. É uma diferença brutal. Beleza, vamos extrapolar. Vamos para 19ª casa. Repara no dedinho. Eu consigo usar o dedinho perfeitamente. Eu consigo usar ele perfeitamente. Se eu pusesse a guitarra na perna esquerda, eu conseguiria usar também. Okay? Ponho na perna esquerda e, cara, tá tranquilo. Tá? Mas você toca com a guitarra apoiada na perna esquerda? A galera que você conhece, que também toca guitarra, toca com a guitarra apoiada na perna esquerda? Não, não toca. Tá? Vamos convir, tá? Tá, vamos ver como ficam as posições com relação ao meu corpo. Vamos lá. A minha nota mais aguda é na 22ª casa, tá? Raras são as guitarras que eu faço com 24, porque eu não gosto. Eu normalmente faço com 22. Algumas tem 24, algumas tem 25, mas eu normalmente faço com 22. Beleza. Eu tô tocando aqui na 22ª. Beleza? Tá? Tô aqui, tá tranquilo. Repara que se eu subir uma linha, essa linha vai dar entre o meu nariz e o meu olho direito. Então, a nota mais aguda de uma guitarra Branches, se você subir uma perpendicular, ela vai dar entre o meu nariz e o meu olho direito. Vamos ver numa guitarra comum? Guitarra comum apoiada na perna direita. Para começar, que eu não consigo nem usar o dedão, porque o tróculo me impede. Eu odeio tróculos, tá? Mas digamos que eu conseguisse. Se eu subir uma linha perpendicular, cara, eu preciso de um terceiro rosto aqui para ela atingir. Ou seja, para tocar notas agudas com uma guitarra comum apoiada na perna direita, tocar as notas agudas causam um desconforto descomunal. Descomunal para mim, que toco com as minhas guitarras há muitos anos, tá? Então, para mim, tocar na 20ª casa, 22ª casa, 24ª casa é muito fácil. Agora, numa guitarra comum, não dá para tocar. Ok? Começa pelo dedão. Eu não tenho o apoio do dedão por causa do tróculo, tá? E as posições estão muito à minha direita, ok? E como se não bastasse, eu não consigo usar o dedinho. Eu não consigo usar o dedinho com a guitarra apoiada na minha perna direita. Legal, se eu tocar de pé com uma alça, tranquilo, consigo tocar com o dedinho. Mas, cara, imagina que você tá tocando aquele solo difícil que tá nessa região do braço, e você tá lá há horas treinando aquele lick. E você tá há horas treinando aquele lick sentado, porque você não vai ficar como uma bananeira de pé na sua casa, na sua sala, ou no quarto, ou na cozinha, fazenda, etc. Você vai ficar sentado, você vai treinar aquele lick sentado. E você vai treinar aquele lick errado, com o dedão torto, por causa do tróculo, e sem usar o dedinho. Quando você for tocar de pé, quando a guitarra estiver apoiada por uma alça, todas aquelas horas que você treinou, você vai utilizar quando você estiver tocando de pé, e você não vai usar o dedinho. Por isso, voltando para o início do vídeo, por isso que muitos guitarristas não usam o dedinho, porque eles passam grande parte do tempo treinando, aprendendo, exercitando-se sem usar o dedinho, e quando eles vão para o show e vão tocar de pé, eles vão tocar da mesma maneira que eles treinaram. Se eles treinaram sem o dedinho, eles vão tocar sem o dedinho.
Esse é o ponto. É aí que vem as guitarras branches. Você vai treinar, você vai tocar, você vai se exercitar, você vai se aperfeiçoar utilizando o dedinho. E quando você tiver que tocar ao vivo, você vai tocar com o mesmo ângulo. Ou seja, todo aquele treinamento que você fez, você, como no outro, você vai utilizar quando você estiver tocando em pé, só que você vai usar os 4 dedos da mão esquerda. Você não precisa cortar o dedinho. Você vai poder usar o dedinho quando você quiser, porque você, usando as guitarras branches, você treinou usando o dedinho. E cara, isso é importantíssimo, porque tirando essas exceções, pô, quem que vai falar mal do Gary Moore? Quem que vai falar mal do Craig Goldie? Quem vai falar mal de vários outros guitarristas que não usam o dedinho? São nossos heróis. Mas cara, tirando essas exceções, e são exceções, quando você treina de uma maneira inadequada, e desculpa, não usar o dedinho é uma maneira inadequada, eu sinto muito, tá? Quando você treina de uma maneira inadequada, você não tem espaço para crescimento. Desculpa, você não tem. Você está adaptando alguma coisa, tendo que torcer o ângulo da mão para conseguir fazer aquilo que você deseja. Quando você estiver fazendo alguma coisa que exija maior destreza, você não vai conseguir fazer. Tirando essas exceções, que eles conseguem. São nossos deuses, ok? Quem mais? O guitarrista do Whitesnake também, Still of the Night, 1985. O guitarrista que veio pro Brasil também, o cara é bom pra caramba, não usa o dedinho. Cara, que aflição. Então, quando você quiser tentar melhorar a sua destreza com licks mais rápidos, usando escala ao invés de pentatônica, não vai sair. Pode até ser que saia, mas vai ser com muito mais sofrimento, porque é natural. É natural você usar o dedinho. Quando você não usa, você está ultrapassando o limite do correto. E por mais que você obtenha sucesso com isso, pode ser que em outras partes você fique limitado. O correto é você usar o que você tem ao seu dispor. Você tem 4 dedos. Não tem motivo para você usar 3. É por isso que você tem que ter uma guitarra branches. É isso aí.